prazer estar de volta com vocês nessa semana para mais uma aula, nossa, uma videoaula. E eu tenho que ver alguns detalhes com vocês também depois. Mas antes nós vamos ouvir a nossa sala de espera, nossa videoaula, sala de espera, né? Que é o habitual agora, que foi obrigatório a partir da semana passada, tá? Então a gente vai ver, nós vamos compartilhar nosso vídeo. Eu gostaria de ter um feedback de vocês, se estão assistindo o vídeo, se o som está legal, tudo como está, ok? Aí nós vamos compartilhar essa videoaula. É uma vinheta, como o pessoal da comunicação costuma dizer, né? Que é a nossa sala de espera, é onde eu estou aguardando vocês. E aí a gente vai assistir, são 5 minutinhos, são normas institucionais que todos os professores devem postar e disponibilizar antes do início da aula, correto? Então, estamos aqui com a nossa apresentação e eu quero um feedback de vocês.
Ok, vamos lá para a nossa aula agora. Tenho para dizer para vocês também que na semana de 9, a aula do dia 9/6, nós vamos ter um palestrante. Eu estou vendo se vai ser um perito judicial ou um perito na área do fórum, enfim, vai estar palestrando para vocês. Eu já acertei com ele hoje, sem custo para vocês, tá? Então, essa palestra será o dia 9/6, ok? Semana que vem, eu até queria para a semana que vem, mas não consegui, somente para o dia 9. Então, eu gostaria que vocês estivessem na nossa sala virtual, o maior número possível de alunos, que é de extrema utilidade. É importante isso para a gente ver a visão de um perito de uma outra área que não seja o professor mesmo, tá? Então, o dia 9/6, nós teremos a palestra de um perito que vai estar com vocês. Ainda não sei se é homem, se é mulher, mas já acertei com a empresa isso sem custo para vocês, correto? E também lembrando a vocês que nós temos o prazo para entrega do artigo. Não tive retorno ainda de quando vocês terão as provas e quando que eu tenho que liberar as notas para vocês. Então, a princípio, o prazo está mantido em 1º de junho, exatamente como foi combinado ainda lá bem na primeira semana de fevereiro, na segunda, o prazo do artigo, o artigo acadêmico. Segundo as normas da ABNT, as quais eu já passei para vocês, já passei um modelo e continuo dizendo a vocês que estou à disposição sempre para auxiliá-los, tá? O que me parece que vocês estão bem tranquilos, porque até então não recebi nenhum pedido de auxílio para fazer o artigo. Mas estou sempre à disposição para auxiliar vocês. Então, hoje nós vamos ter a aula em 2 momentos. Vamos ter uma parte onde a gente precisa saber como estruturar o laudo, propriamente dito, né? Que tem algumas normas, algumas coisas que não podem deixar ser passadas em branco sem estar presentes no laudo, okay? O laudo pericial. Então, sabendo que ele deve conter obrigatoriamente, no mínimo, os seguintes itens: identificação do processo e das partes, né? Então, o que é essa identificação do processo? É um número, todo processo tem um número bem grande que vem na frente dele, né? Eu não mostrei para vocês semana passada, porque se eu mostrasse o número do processo, vocês podem entrar no site da junta, do fórum e consultar, tá? Então, isso é falta de ética. Então, eu não fiz isso para vocês, só mostrei os volumes. Mas, então, o que é identificar o processo? É um número bem grande que tem, então a gente sempre tem que identificar, porque quando a gente devolve ao fórum todo e qualquer laudo, eles vão por este número de processo. Se porventura a gente colocar um número errado ali, eles nunca vão localizar o processo para colocar esse laudo, tá? Então, esses detalhes são muito importantes. Qual seja os principais itens? Então, além da identificação do processo, identificar as partes. Quem são as partes? O reclamado e o reclamante, o autor e o autuado, né? Enfim, o réu, o autor e o réu. Quem é? Então, o nome das pessoas exatamente como está no processo. Tem que ser exatamente como está e tem que ser colocado. Se o nome está escrito com S e era com Z, não sei, aí tem que ser colocado como está no processo, que é assim como eles vão localizar dentro do fórum. Então, as partes e o número do processo. E síntese do objeto da perícia. O que é? Fazer uma síntese, relatar qual é a ação. É tipo de ação, monitora, enfim, o que for, qual é o tipo de ação que é. Então, é uma síntese do objeto da perícia. Também no preâmbulo inicial, quando vocês vão fazer a perícia, tem que ter os dados de vocês, do perito, né? Tem que ter os dados do perito, ou seja, o nome da pessoa completo,
já indicado nos autos, né, o teu endereço completo, CPF, CRC, que é obrigatório, né? E no momento que eu estiver fazendo a entrega desse documento, eu devo rubricar e assinatura do perito contador na página de assinatura e nas demais páginas, todas elas rubricadas, com a rúbrica do contador. Porque somente assim vai garantir que aquele laudo, aquele documento que foi feito exatamente pelo perito, porque pode ser, se não der uma rúbrica no documento, qualquer pessoa pode ir lá e mudar isso, ou em um momento de algum que chega nas partes. Então, todas as folhas precisam ser rubricadas, e no final tem a assinatura do contador com o seu número, que é seu número do registro do CRC e o CPF. E aí sim assinatura e carimbo, tem que ser carimbado. Por enquanto ainda a gente está nos processos onde não são totalmente digitais, e ainda a gente está trabalhando, porque 90% dos processos ainda são de forma papel. Então, por isso que a gente precisa, não temos o certificado digital para fazer isso ainda. E os processos nem todos são digitais. Então, a gente precisa fazer essa assinatura com carimbo e assinatura com o registro do CRC e o registro CPF também. Aí o laudo ainda deve ser elaborado da seguinte forma: tem o cabeçalho, aonde vai identificar a vara, por onde está tramitando a ação. O que é a vara? Se é a primeira vara, se é a segunda vara, a terceira vara, primeira vara civil, segunda vara civil, terceira vara criminal, enfim, o qual for a vara. Aonde vocês vão encontrar isso? No processo consta tudo isso, e aí a gente tem que identificar. Não pode faltar esse cabeçalho com essa identificação. Isso é obrigatório, tá? Identificação da vara, identificação de se é criminal, se é civil, e o tipo de ação e número do processo, de novo. Na introdução tem a identificação do perito, folha de rosto dos autos, onde consta a sua nomeação. Então, tem que ter todos esses dados para identificar que efetivamente você foi notificado para fazer o processo. Foi notificado, que eu digo, foi nomeado para realizar o processo. O laudo é uma peça ao qual o perito profissional habilitado relata e observou, aonde ele dá as suas conclusões ou avalia de forma fundamentada o valor conciso ou os direitos que tem neste processo. Então, o perito vai fazer o cálculo, ele não vai induzir, não vai tomar decisões, ele vai somente relatar os fatos ocorridos e fazer o que o juiz pediu. Então, isso, de forma fundamentada, o que quer dizer? Não é porque eu acho que é assim, tem que ser fundamentada a tua resposta. Pode ter algumas leis, pode ter algumas perguntas que envolvam leis, aí tem que se buscar essas leis. Buscar essas leis, dizer da onde a gente tirou, bem como se faz um artigo, é fundamentado. Livro tal, autor, página, bem direitinho. Isso se chama de fundamentação da perícia. O parecer técnico ou opinião do conselho ou esclarecimento técnico contábil por um profissional legalmente habilitado sobre assuntos de sua especialidade. Então, aqui, o que a gente está fazendo nesse laudo? Está escrevendo aquilo que efetivamente aconteceu. Já o parecer técnico é uma opinião, é um conselho, um esclarecimento técnico emitido por um profissional também legalmente habilitado sobre um assunto ou a sua especialidade. Então, o laudo, esse aqui, é dado pelo juiz. O parecer é um parecer técnico, é diferente do laudo. Tá? Um parecer pode ser nomeado pelo juiz, inclusive, para dar um parecer técnico.
Isso é mais comum em perícias médicas, perícias policiais, né? Não é mais na área contábil, é uma coisa especificamente técnica. Então, é um parecer, não é um laudo. Tá? Isso também tem que ser bem diferente. Os procedimentos da perícia contábil visam fundamentar as conclusões que serão levadas ao laudo pericial contábil ou parecer pericial contábil, e abrange o total ou parcialmente segundo a natureza e a complexidade da matéria. O exame, a vistoria, indagações, investigações, arbitramento, mensuração, avaliação, certificação. Então, tudo isso está dentro de um procedimento onde a gente vai fazer a perícia. Envolve uma gama de itens ao qual nós, como peritos, vocês, como peritos no futuro, tem uma abrangência que deve ser observado todos esses itens. Se faz um exame detalhado, uma vistoria, se faz uma indagação, uma investigação, um arbitramento, uma mensuração. Então, é um aprofundamento do que tem no processo, mas na tua área perita contábil, perícia contábil. A gente não entra na área dos advogados, enfim, o que foi, e nem está induzindo o juiz a tomar algumas decisões. É efetivamente o que está na área da nossa especialidade. Conforme definido no item 30 da NBC, que é Normas Brasileiras de Contabilidade, e a TP1, quando o perito contador assistente assinar o laudo pericial contábil junto com o perito contador, ele não poderá emitir um parecer pericial contrário ao laudo. Então, o que acontece? É muito comum os processos terem o perito do juiz, que quem determina um perito é o juiz, o perito contábil, e quando as partes chamam alguém da área especialista, se chama de perito assistente. Então, inclusive as partes pedem que o perito assistente e o perito judicial trabalhem juntos, ok? Então, neste momento, chega-se a um acordo. Você faz o teu laudo, eu faço o meu, o perito faz o laudo, o perito assistente dá um parecer, ok, tudo bem. Agora, se os dois, não, vamos assinar junto, aí o que acontece? Quando os dois assinam juntos, o perito assistente e o perito contador, o perito assistente não poderá depois emitir um parecer contrário ao que foi concordado no laudo. Neste caso, há uma responsabilidade solidária sobre o referido documento. Quando o perito assistente assina junto com o perito contador do juiz, ele está assumindo a responsabilidade e concordando com tudo que o perito fez. Aí ele não pode emitir um parecer depois, discordando de alguns itens, de alguns quesitos respondidos pelo perito contador que ele não concorde. Aí não pode. Inclusive, ele pode sofrer penas, né, advertências, enfim, receber algumas sanções se assim o fizer. Tá? Então, esse material está disponível nesses links aqui que eu passei para vocês. E eu vou abrir uma outra apresentação, que é também de uma colega minha, que a gente trabalha junto, né? Que está também bem especificado esses dados das normas, e também seria essa NBC, o PPP1, como eu falei, quem é o perito, né? Você já sabe, então isso aqui seria, essa apresentação é mais ou menos um resumo de tudo que a gente falou até hoje sobre perícia, tá? E sobre perito. Então, o objetivo da norma, essa norma que eu falei aqui anteriormente, a norma brasileira de contabilidade, o PP01, do perito, quem é esse perito, tá? Ela tem que estabelecer os critérios, essa norma, estabelecer os critérios inerentes à atuação do contador na condição de perito, tá?
Então, o que nós temos? Um conceito de perito. O que é um perito contador? Eles têm que estar regularmente registrados no Conselho Regional de Contabilidade, né, que exerça a atividade pericial de forma pessoal, devendo ser profundo conhecedor por suas qualidades e experiências da matéria de perícia. Então, quando você é aceito como perito dentro do judiciário, você comprova esse teu conhecimento e eles analisam, aí eles dão ok. Não é que todo mundo vai ser perito. É feita uma seleção, né, via documento que eles pedem, e aí o juiz aceita, você vai fazer parte, né? Tem um grupo de pessoas lá, um grupo de especialistas que concorda que você faça parte do rol de peritos contábeis daquele judiciário ou de vários. Tu pode se inscrever pelo país todo, né? Desde que você tenha os requisitos necessários. Então, o perito oficial também tem pessoas que trabalham como perito oficial. É uma função, né, que é protegida por lei e que é feito como é uma profissão. Aí tu tem concurso público para perito oficial e aí se é feito um concurso e ele trabalha somente dentro dos fóruns. Ele é perito oficial. Então, ele trabalha dentro do próprio fórum. Então, essa é uma função. Ok, quero ser perito oficial. Então, você faz isso daí, trabalha dentro do fórum como um concursado. Tá? Não é como perito, no meu caso, eu trabalho como perita do juiz. Não trabalho dentro do fórum. Eu trabalho quando tiver processo para mim. O perito oficial, ele trabalha diretamente dentro do fórum. E, por vezes, por isso que os processos vão para os peritos externos, que, às vezes, ele não tem conhecimento o suficiente de todas as áreas, porque ele pega tudo que é processo, então é impossível você conhecer tudo. E aí é mandado para o perito do juiz. Tá? Já o perito do juiz é nomeado pelo juiz, árbitro, é uma autoridade pública ou privada para o exercício da perícia contábil, tá? Então, o perito do juiz, ele é indicado pelo juiz, não é as partes, é o juiz que vai chamar um perito que vai trabalhar naquele processo. O perito assistente é contratado e indicado pela parte em perícias contábeis, né? Sempre tem duas partes, então as duas partes podem ter o seu perito assistente e o perito oficial, que é o que vai dar o laudo final, é o perito do juiz. Não que o perito assistente não tenha peso, tem, porque ele vai defender a parte dele, a qual ele foi contratado. E o perito do juiz, ele é neutro, ele não pode inclinar para nenhuma das partes, ele tem que relatar somente os fatos. Tá? Então, ele tem que atender todo o processo, e não somente uma parte a que interessa, ele tem que olhar o processo como todo. As partes, por exemplo, tem João da Silva contrata um perito contra o banco XY. Então, o João da Silva contratou o perito, ele vai trabalhar somente para o João, ele vai ver as partes que interessam somente ao João. Quanto que o perito do banco XYZ vai trabalhar somente os lados que interessam ao banco. Já o perito do juiz tem que trabalhar os dois lados de forma neutra. Ele vai ser um auxiliar do juiz. Aplica-se ao perito o Código de Ética Profissional do Contador, a NBC PG 100, aplicação geral dos peritos, geral dos profissionais da contabilidade. Esse código de ética tem todos os preceitos, tudo o que deve e precisa ser seguido dentro de um processo, muito mais do que nós trabalhamos na nossa área de contabilidade. Dentro de um processo, você tem acesso a tudo que está acontecendo. E se você infringir teu código de ética, as sanções são muito grandes.
E você pode, inclusive, perder o seu registro, não poder mais trabalhar e ser tirado do rol do fórum. Quando você é tirado do rol dos peritos do fórum, é muito difícil de voltar a atuar para o fórum. Então, é muito complicado. Tá? Por falta de ética, é a coisa mais séria que tem. Então, a gente pega processos que têm fotos, que têm N informações, e passa, a gente olhou, faz o trabalho da gente e segue sem verificar nada, tá? Sem comentar com ninguém, sem comentar com familiares. É um trabalho teu, somente teu, e quem vai saber disso? As partes envolvidas, o juiz e o perito, ninguém mais. A PG 200, contadores que prestam serviços, contadores externos, naqueles aspectos não abordados por esta norma. Então, o que são esses contadores externos? São aqueles que trabalham de vez em quando, não trabalham todo o tempo, tá? Habilitação profissional. O perito deve comprovar sua habilidade como perito em contabilidade por intermédio de certidão de regularidade profissional emitida pelos Conselhos Regional de Contabilidade. Então, tem que ter uma certidão de regularidade profissional, ok? Não pode ter nenhuma ação civil e crime contra a pessoa, porque se tiver uma ação civil e crime, né, quando eles vão pegar as negativas, não vai poder, nem vai conseguir concluir o cadastro. Você vai só receber um e-mail que os dados não foram os suficientes e você não se enquadra no rol de peritos do fórum, enfim, para perito judicial. Daí você pode atuar como perito assistente, mas no perito judicial não. Tá? Então tem que ter muito cuidado nisso. Se tiver algum processo por alguma eventualidade civil e crime, alguma coisa, já sabe que não adianta nem fazer o cadastro, tá? Pode estar regular aqui, posso pagar minhas mensalidades, minhas anuidades, está tudo em dia, mas se eu tiver alguma dessas outras infringindo a lei, não vou conseguir me cadastrar. Pode até se cadastrar, mas na hora que tem que apresentar os documentos, as certidões, apresenta e daí não dá certo. É permitida a utilização de certificado digital em consonância com a legislação vigente. Então, como eu tinha falado anteriormente também, nos processos que são digitais, já tem as carteiras profissionais que são digitais, né, dos contadores, você pode utilizar ela nos processos digitais, a procuração digital, assinatura digital é permitido. Já quando é os processos que são de forma física, como aqueles que eu mostrei para vocês semana passada, somente com assinatura e rúbrica de cada uma das folhas, né, e com carimbo e tudo. A indicação ou a contratação do perito assistente ocorre quando a parte ou o contratante desejar ser assistido por um contador, ou comprovar algo que depende de conhecimento técnico, científico, razão pela qual o profissional só deverá aceitar o encargo se reconhecer estar capacitado, com conhecimento suficiente, técnico, né, com conhecimento suficiente, discernimento com irrestrita independência e liberdade científica para a realização do trabalho. Então, aqui está até em vermelho marcado isso. Tá? Então, isso é muito importante. E, já que tem essa parte marcada em vermelho, na prova de vocês tem uma parte que entra os impedimentos da realização da perícia também, tá? Que eu já tinha comentado já bem no começo, e agora a gente está reforçando, que a gente já está indo mais para o final do semestre, né? Então a gente está recapitulando alguns itens que precisam ser observados. O impedimento e suspensão são situações fatídicas ou circunstanciais que impossibilitam o perito de exercer sua função no processo judicial ou extrajudicial e arbitral, né? Que são as três formas de processo judicial, extrajudicial e arbitral.
também tem questão na prova sobre esses 3 processos. Para que o perito possa exercer suas atividades com isenção, é fator determinante que ele se declare impedido após ser nomeado o indicado. Eu tenho que aceitar sempre a nomeação do juiz? Sim. Aí, depois, quando você pegar o processo e for analisar, for verificar, aí você pode se indicar, né, como impedido. Pode justificar, você está impedido por vários fatores que nós vamos ver já a seguir, tá? A gente precisa justificar para o juiz. Eu já, por 2 vezes, se eu não me engano, foi que eu tive que declinar de ser perita. Uma porque, se eu não me engano, um era um familiar de 2º grau. E a segunda vez que fui madrinha de casamento da pessoa e conhecia ele muito bem e não me sentia à vontade, até porque o sobrenome era o mesmo. E aí eu fiquei com medo, e também a lei não permite, né, que pudesse depois dar problemas lá adiante. Então me considerei impedida e justifiquei, né, anexei né, documentos provando que eu tinha sido madrinha de casamento, que nós tínhamos um parentesco, inclusive ele era primo do meu esposo, e não, para mim não teria impedimento, mas que eu não me sentia à vontade de fazer a perícia. Então eu declinei. O que eu me lembro foram esses 2 casos. Se não, eu sempre peguei. E outra, quando a gente não tem conhecimento técnico o suficiente para elaborar a perícia. Aí a gente tem que se declarar impedido por falta de conhecimento técnico, né? Que daí não tem por que a gente pegar e não saber o que está fazendo, e nem saber como se calcula uma amortização, uma depreciação, como se faz como se calcula um intangível. Aí, né, aí também, se a gente não conhecer isso, aí também não dá para ser perito, né? É o básico que você precisa conhecer, essas questões de como é que se faz uma amortização, como é que se calcula um sistema SAC, como é que se calcula um sistema Price, né? Como é que se analisa uma contabilidade pelo livro diário. Enfim, todas essas questões precisam ter conhecimento, senão, né, não tem condições. Mas, às vezes, tem cálculos que a gente realmente, olha, não vou conseguir fazer, não estou entendendo, aí a gente justifica e devolve, tá? A suspensão ou impedimento legal. O perito do juízo deve declarar impedido quando não puder exercer suas atividades observando os termos do Código de Processo Civil. O perito assistente deve declarar-se suspeito quando, após contratado, verificar a ocorrência de situações que venham suscitar suspeição, em função da sua imparcialidade ou a independência, e dessa maneira comprometer o resultado do seu trabalho. Aí, o que é aqui essa suspeição, suscitar suspeição? Ele pode se sentir coagido, mesmo sendo contratado, ele pode se sentir coagido a fazer um parecer, né, de alguma coisa que ele não, que seja ilegal, que seja, né, que não pode acontecer aquilo. Ele pode declinar, sim. Tá? Aqui eu estou falando do perito assistente, que deve ser declarar-se suspeito quando, após contratado, verificar a ocorrência de situações que venham suscitar suspeição. O perito do juízo ou o assistente deverá declarar-se suspeito quando, após nomeado ou contratado, verificar a ocorrência de situação que venha suscitar a suspensão em função da sua imparcialidade ou independência. Foi como eu citei para vocês no exemplo anterior. Era um parente e eu, né, não me sentia à vontade, que eu poderia ser imparcial no resultado. Aí é melhor eu justificar
e o juiz concorda, né, sempre que a gente justifica de forma bem clara, ele concorda, realmente é melhor não, né? Porque senão vai ficar essas questões assim de... Fica meio delicado e não entra nem a questão de ética, fica muito ruim. Então, essa suspeição, ser amigo íntimo de qualquer uma das partes, como eu estava falando, né? Eu posso ser um amigo, e que é um amigo íntimo? Aquele amigo, não é um conhecido, é diferente de um conhecido, que você conhece, viu ele de vez em quando, vê na rua, bom dia, boa tarde. Ser amigo íntimo, ser inimigo capital de qualquer uma das partes, o que, que é? Eu, por exemplo, não sou inimigo de um banco X. E o juiz me nomeia para fazer uma perícia daquele banco contra uma outra pessoa. Eu não posso, tá? Ser devedor ou credor de uma das partes. Eu também posso ser devedora, dever para o banco, ou ser a credora de uma das partes, né? Ser herdeiro, presuntivo ou donatário, herdeiro, né, de uma das partes, digamos, numa dissolução de sociedade, num inventário onde a gente tem que fazer a divisão dos bens, tem que fazer uma reavaliação patrimonial, tem que fazer uma reavaliação de todo o seu patrimônio. Ser parceiro, empregador ou empregado. Então, neste caso, uma das partes pode ser o namorado, o esposo, namorada, enfim, o que for, ou a gente ser um empregador ou empregado de uma das partes. Aconselhar, de alguma forma, alguém das partes ou dos cônjuges, principalmente se aconselhar de alguma forma, né, de algumas partes, ou buscar aconselhar, o que você acha que eu devo fazer, né? Houver qualquer interesse no julgamento da causa em favor de alguma das partes. Então, assim, se eu tiver interesse no resultado, eu não posso ser... eu tenho que me julgar e comunicar ao juiz pela incapacidade por essa suspeição, tá? Eu posso ter interesse, porque depois, lá adiante, no processo, alguém pode falar que eu teria interesse num resultado, por isso que eu fiz aquele cálculo. A responsabilidade, então, é responsabilidade ética, sempre atuar com responsabilidade ética e do direito, atuando com lealdade, idoneidade e honestidade no desempenho de suas atividades, sob pena de responder civil, criminalmente, ética e profissionalismo por seus atos. Eu já conheci alguém que foi penalizado, já, e foi muito penalizado. Então é muito triste você ver o teu colega profissional passando por esse processo, e aí depois vem aquelas sanções que vocês já devem ter visto no Código de Ética, quais sejam, né, ter o nome divulgado, no Conselho, divulgado no Diário Oficial, divulgado em tudo que é documento. Responsabilidade civil e penal na legislação civil determina que as responsabilidades e penalidades do profissional pode, né, de multas, indenizações, inabilitação, enfim, na civil. Já na penal, estabelecer multas e reclusão. Eu infelizmente, eu já conheço um colega que hoje, ele não é daqui, né? Mas eu conheço na profissão de perito, que ele estava recluso e agora com a Covid ele teve a liberação, né? Porque ele tinha problemas de saúde. Então, é muita responsabilidade para a nossa profissão e tem que ser respeitado. Tá? O zelo profissional, cumprir os prazos fixados pelo juiz. Então, o juiz determina, quando você aceita um processo, você tem 15 dias para fazer o laudo, 20 dias,
Ele é muito difícil, a não ser que o processo seja muito extenso. Aquele que eu falei para vocês semana passada, que eu tinha, era 6 volumes, eu só vi um prazo de 30 dias em todo o tempo que eu estou trabalhando num processo que tinha 12 volumes. Foi 30 dias. Mas mesmo assim eu não consegui cumprir o prazo, então quando faltava 5 dias que eu vi que não ia cumprir o prazo, eu pedi a prorrogação do prazo. Isso a gente faz via documento, justifica, né, pelo volume de trabalho, volume de leitura e itens a ser observados e tal, eu preciso de mais prazo. Então, isso a gente faz com 5 dias e protocola. E continua trabalhando no processo, porque você já notificou o juiz, né, que você está trabalhando, mas só que você não tem condições de cumprir aquele prazo que ele deu. E citar o prazo, ó. Por exemplo, dia 29 de maio de 2020. Não tenho como, então eu já tenho que, são 5 dias úteis, tá? 5 dias úteis antes, eu tenho que comunicar via ofício, tem um ofício que a gente faz, comunicando, pedindo a prorrogação do prazo. Aí o que a gente também tem obrigação de fazer? Prestar esclarecimentos determinados pelo juiz. Quando a gente faz o laudo, o juiz pode chamar nós lá perante ele e perante as partes para prestar esclarecimento sobre o que foi feito. Como que você fez isso, esses cálculos, nós não estamos entendendo, ou eu posso fazer uma pré-julgação, eu posso prejulgar sem conhecimento científico que tal situação esteja acontecendo, ou por que eu tomei aquela decisão de seguir aquela linha de cálculos. Então, eu posso, se eu não justifiquei via literatura, se eu não justifiquei nada, eu posso dizer que eu inferi que aquele valor poderia ser assim. Aí, neste momento, o juiz pode te chamar, pode, não necessariamente, pode te chamar para explicar melhor para ele e para as partes, eles precisam entender isso. Propulgar pela celeridade processual, valendo pela eficiência e publicidade, tá? Aqui também, então, nós temos que ter todos os cuidados com o processo, principalmente nós aqui da região sul temos o hábito de tomar cafezinho, chimarrão. Já imaginou derrubar um cafezinho num processo? Eu não desejo para ninguém, né? Nunca me aconteceu. Mas aí a gente devolve um processo assim também, a gente pode receber uma notificação, uma advertência por falta de zelo. Ser prudente nos atos de aspecto técnico e científico. Então, o que é ser prudente? Eu não preciso exagerar, não preciso colocar 10 referências no processo. Eu colocando uma, está ótimo. Mas que seja plausível a minha justificativa com a que eu estou colocando essa questão científica, tá? Técnica científica. Técnica do teu conhecimento científica é que tem alguém que já está falando sobre tal situação, por isso que eu fiz assim. Ser receptivo nos argumentos e críticas, podendo ratificar ou retificar o posicionamento anterior. Isso aqui pode acontecer. O juiz pode te chamar porque as partes, ou uma das partes, não concordou com um cálculo que foi feito e faz N justificativas de por que ela não concorda. Aí o juiz manda o processo de volta e, caro perito, por gentileza, né? Ou não faz essas expressões assim, mas ele pede, né, seguindo as ordens da página número tal, favor, retificar o cálculo ou ratificar. Retificar, você efetivamente pode ter acontecido, acho que até comentei com vocês, era um valor de R$ 8 e alguma coisa, eu coloquei vírgula no lugar errado, alguma coisa, então a gente retifica o cálculo, ou a gente, né, realmente, eu vou retificar o cálculo por isso e por isso, então a gente retifica todo o cálculo. Se você comprovar que
efetivamente aquele 8,8 era 8,8 e não 880, então você ratifica o cálculo e coloca entre parênteses e coloca aqueles dados de novo. Esses dados estão assim, assim, por isso, por isso e por isso. Tá? Justificado. Então, a gente ratifica. Não precisa refazer de novo. Você só pega o processo lá no fórum, vê o que as partes estavam argumentando e ratifica ele ou retifica, se é o caso que a gente fez errado por algumas questões ou a data da citação era o dia 15, eu usei dia 16, né? O acórdão era do dia tal, eu usei outro dia. Algumas questões assim que a gente precisa, então, retificar. Tá? E o ratificar, você concorda com aquilo que você fez, você argumenta e ratifica o processo. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. E outra coisa, ser respeitoso nos argumentos e críticas, né? Porque o que aqui as partes vão fazer todos os argumentos possíveis, vão fazer críticas em cima do perito. E às vezes a gente fica com vontade mesmo de dar esbravejar, de responder, mas não pode. Então a gente ser receptivo, ok. Eles estão fazendo o papel deles, né? Um acusando, o outro defendendo, e eu estou aqui no meio do fogo cruzado, sem tomar partido de nenhuma das partes, né? Porque eles podem dizer, você está induzindo o juiz. Não, como é que eu vou induzir o juiz? Que poder tenho eu? Eu só fiz isso, por isso, por isso. E aí, tudo bem, a gente engole seco, e, né, então, ser receptivo aos argumentos e às críticas, e aí a gente pode retificar ou ratificar o seu posicionamento anterior. Aí nos esclarecimentos, deve-se prestar esclarecimentos sobre o conteúdo em atendimento à determinação do juiz, que preside a pedido das partes. Então, a pedido das partes, quais são? Um advogado, uma das partes, pede que seja revisto tal cálculo, tal situação, a gente revê. O juiz está aceitando e está pedindo para nós, peritos, que a gente reveja essa situação. Reveja ou refaça, então, ou ratifica ou retifica o laudo anterior. Corretinho? E a utilização do trabalho do especialista. Então, o perito pode valer-se de especialista de outras áreas, o perito responsável por toda a informação contida no laudo do parecer. Então, eu me lembro que eu comentei com vocês ainda, eu posso ter um processo ao qual envolve cálculos de custos, envolve uma série de outras avaliações de bens e tal. E aí, por exemplo, num dos processos, acho que eu já comentei, que tinha que fazer uma avaliação de um pomar. Eu não sei quanto produz um hectare de maçã. Eu não sei qual é que é o custo por hectare de maçã. Eu não tenho como fazer isso. Então, eu posso solicitar a um perito da área que me forneça esses dados. Mas eu vou fazer o meu laudo depois baseado nos dados, meus cálculos baseados naquelas informações. Então, eu sou responsável pelo laudo e não a pessoa que fez aquele cálculo, que me fez aquele estudo. Os honorários periciais é a parte mais dolorosa que tem, que a gente demora muito tempo para receber. É muito difícil receber um processo antes de 2 anos, 3 anos, então a gente trabalha agora e recebe lá no futuro. Então, por isso que a gente tem que ir fazendo uma carteira grande de processos, para quando você começar a receber, eles vão agregando. Então, não é terminei o laudo, já vou receber. Não, o juiz tem que avaliar, e aí ainda tem que esperar o processo ser concluído naquela tua parte de que você foi nomeado para se fazer. Não que o processo tenha sido concluído, mas que as partes concordaram, o juiz também, ok, então libera-se o alvará do perito. Tá?
Quando a perícia, ela pode ser feita por assistência judiciária gratuita, então o Estado vai pagar o perito neste caso. E quando as partes estão envolvidas, que foi feito um orçamento, o juiz manda pagar. Né? A parte manda pagar, manda depositar os honorários na tua conta, a gente não vê a parte, só vai entrar o dinheiro na conta e a gente é informado que está entrando dinheiro na conta do processo total. Então, aqui, o que precisa ser observado? Isso aqui é uma parte bem dolorosa e difícil da gente poder fazer um orçamento plausível, que não seja com aviltamento de honorários, enfim, que fique bom para ambas as partes, para o juiz e para ti também, né? Porque se o juiz não concordar, não vai adiantar tu fazer um orçamento. E aí, claro que o juiz já tem conhecimento dos processos e ele sabe qual é o valor que pode ser pedido. Tá? Então, não é nem aviltamento e nem uma exorbitância de honorários. Então, o que precisa ser observado? O número de horas para a realização do trabalho, por etapa, por qualificação e dos profissionais, por qualificação dos profissionais que você poderá ter que contratar também. Eu lembro que antes nós termos as aulas da forma presencial, eu acho que eu comentei com vocês de um processo, e aí eu estava contratando outros peritos de outras áreas para me ajudar no processo. Porque não é a minha área, tá? Então, eu preciso classificar esses custos também na hora de fazer o orçamento. Então, o que eu preciso ser considerado além dessas horas e além desses profissionais que eu vou precisar contratar? Aí, como é que eu vou saber isso? Quantas horas vou precisar, né? Eu vou precisar pegar o processo, olhar. A partir do momento que você é nomeado, você pode ir no fórum, pedir o processo e olhar. Você pode levar para casa em carga rápida, que eles dizem, que é até 5 horas. Você pode ficar com o processo por 5 horas e devolver. Como é que eu vou fazer o orçamento se eu não vou olhar o processo? Então, você tem que olhar o processo para poder fazer o orçamento, para ver o que você precisa fazer. Aí, né, considerando os seguintes dados que a gente precisa observar: a retirada e a entrega do processo no procedimento arbitral, leitura e interpretação do processo, quanto tempo eu vou precisar para ler aqueles 6 volumes que eu mostrei para vocês semana passada. E aquele lá tinha 1.200 páginas, 1.300. Quanto tempo eu preciso para ler tudo aquilo lá? Né? Elaboração de termos de diligências para arrecadação de provas e comunicação às partes, né? Terceiros e peritos assistentes. O que é aqui? Eu preciso ir no local, buscar livros, conversar com as pessoas, eu preciso viajar. Terceiros, que são? E os peritos assistentes, eu preciso ir até o perito assistente, quantas vezes eu preciso ligar, preciso ter reunião com eles, tudo isso tem que contar. As diligências, né? Você sabe o que é uma diligência? Ir no local, verificar. Por exemplo, se eu pegar um processo que envolva, vou fazer um exemplo hipotético, uma empresa de maçãs de Vacaria e uma de São Joaquim, que elas tenham feito uma comprou, outra vendeu, eu tenho que, para olhar os livros contábeis lá de 1900 não sei quanto, que era tudo de caderno, que não é como hoje digital, livros digitalizados, eu tenho que viajar. Quanto que eu gasto? Quanto tempo eu vou precisar ficar lá? Quantas horas de viagem, né? Tudo isso tem que ser contabilizado. A pesquisa de documentos, exame de livros contábeis, fiscais, quanto tempo eu vou ter que ficar lá em Santa Catarina, enfim, aonde for. Vou ter hotel, não vou. Elaboração de planilhas de cálculos, quadros, gráficos, simulações, análise dos resultados, elaboração do laudo, reuniões com perito assistente, quando for o caso,
a revisão final, despesas com viagem, hospedagem, transporte, alimentação, tudo isso precisa ser contado. Outros trabalhos com despesas subvenientes, né? Eu tenho que pagar uma taxa no cartório, alguma coisa que eu quero pegar, tudo isso tem que ser previamente estabelecido e analisado. Bom, quando eu pegar o processo lá, eu vou ver qual desses itens eu não preciso. Aí, eu vou botar todos esses itens no orçamento? Não. Eu vou colocar aqueles que eu preciso. Eu preciso viajar? Não. Eu vou olhar ali. Agora, se eu precisar viajar, aí pode depois ser revisto os honorários, tá? Mas é uma parte muito delicada essa daqui, e como é muito trabalhoso a perícia, às vezes a gente se perde nos honorários. E depois, se a gente se perdeu, arca até o final, arca com as consequências de um honorário mal feito, uma elaboração de honorários, um pedido de honorários mal feito. Então, como é que a gente faz a elaboração da proposta, né? Com tempo estimado, quando possível, horas realizadas no trabalho, por etapas, considerando tudo que se relaciona ao trabalho. Então, foi o que eu falei lá atrás. Então, vai ser feita uma relação de todas as etapas que precisam ser feitas. Não vamos colocar viagem se o processo é só fazer um cálculo de uma execução contra um banco. Para que eu vou viajar? Né? Se é só pedir para o juiz, ele oficializa e comunica ao banco para te liberar tal documento. Não precisa viajar, né? Isso já vem no processo. Aí outra questão que precisa ser observada também, os quesitos suplementares, quando houver elaborar nova proposta de honorários. O que eu faço nos processos? Claro, a gente vai aprendendo com o tempo. Então, a gente já coloca uma ressalva no processo, que se houver quesitos suplementares, terá ou eu já posso estabelecer um valor em percentuais se houver quesitos suplementares. Os quesitos são as perguntas que as partes fazem, né? Os advogados, as partes fazem, são quesitos. As perguntas, então eu faço o laudo elaborado, o orçamento, vendo a questão também de quantos quesitos tem. Daqui a pouco você faz uma proposta e aí tinha 5, 6 quesitos de cada uma das partes. Aí depois vem 30 quesitos suplementares. Poxa, aí perdeu todo o meus honorários. Então tem que botar uma ressalva. Depois vou mostrar um modelo para vocês ali como é que a gente faz. Que se houver quesitos suplementares, vai ter uma nova proposta de honorários. Quesitos de esclarecimento, não enseja novos honorários quando se referir ao trabalho realizado, porém ter cuidado se não é um suplementar. Então, o que é? Se eles estão pedindo esclarecimentos em relação aos quesitos que já tinham, tudo bem, não vai ter alteração de honorários. Agora, se houver novos quesitos, aí sim eu vou pedir uma alteração, eu vou pedir mais honorários, porque é um novo trabalho. Por mais que seja mais fácil, quando a gente já conheceu o processo, a gente já leu tudo, já sabe, a gente não esquece, quando tu pega o processo, tu começa a ler, eu me lembro daquele caso. Então, a gente já sabe, já olhou lá os quesitos, tinha 5 quesitos de cada parte, agora veio mais 3, não, isso são quesitos suplementares e tem novo valor. A apresentação da proposta, tanto para o perito contábil e o perito assistente, devem apresentar conforme a legislação vigente. Então, tem uma legislação que estabelece o valor da hora pericial. Então, por isso que o juiz aceita ou não a nossa proposta. Primeiro, ele entrega para as partes, né, chama as partes quando a gente faz o nosso orçamento. A parte que tem que pagar. Aí a parte não concorda e diz que o valor está muito alto. Aí o juiz vai dizer não, conforme a legislação vigente, os honorários estão de acordo, então, portanto, determina-se a realização da perícia, intima-se a perita para retirar o processo. O levantamento dos honorários deve requerer o valor previamente depositado ou parcialmente, se houver necessidade.
Aqui eu digo para vocês, a gente aprende com o tempo, tá? Eu, no começo, não pedia nada de um adiantamento. E se o processo ficar 20 anos contestando o teu laudo, aí você não vai receber nunca nada? Não, né? Então, hoje eu já pergunto 50% de adiantamento pelo meu trabalho, né? Ou um percentual que vocês acharem conveniente. Eu pergunto 50%, dependendo do processo. Se for muito, se eu tiver que viajar em seguida, eu pergunto 50. E se não tiver que viajar, eu pergunto 30, 40, dependendo do... Mas é uma garantia de que, ao menos, você tira teu custo inicial. E aí, a execução de honorários periciais, quando definidos judicialmente e não quitados, podem ser executados conforme o Código de Processo Civil. Se a parte não pagar, você pode notificar, informar à justiça que você não recebeu. Eu tive um caso, eu estou desde dezembro atrás desse processo, que eu olhei, ele foi baixado e tinha sido liberados honorários, né, para perícia. Daí eu fui olhar e digo, não, mas esse dinheiro não entrou na minha conta, nunca. Eu fui no fórum, verifiquei, e tinha havido um erro e eles tinham depositado em nome de outra pessoa, né, em nome de uma das partes. Foi um erro que aconteceu. Quando se mexe com processo, com pessoas, pode acontecer. Daí eu requisitei que me fosse devolvido, e aí o juiz determinou imediatamente, né, que era um processo de uma outra cidade, que o fórum de lá notificasse a pessoa a devolver o dinheiro e fosse depositado na minha conta. Efetivamente aconteceu, isso é feito judicialmente. Despesas supervenientes na execução da perícia, quando necessário, deve requerer ao juízo a apresentação da comprovação. Despesas que, né, por exemplo, eu não estava previsto no orçamento anterior, e eu posso pedir uma suplementação desde que eu comprove essas despesas necessárias. Por exemplo, agora, bem quando estava começando a Covid, ali no começo de março, eu precisei viajar para verificar um processo, tá, que as partes queriam que eu viajasse. Fui lá e verifiquei. Eu tive que levar comprovante de passagem, comprovante de, né, tudo que era, para comprovar que efetivamente eu estava indo em função daquele processo. Comparação entre os profissionais, perito e perito assistente. Então, o perito nomeado pelo juiz. Ai, desculpa. O assistente indicado pela parte litigante, para uma das partes. O perito é o contador habilitado e o assistente também tem que ser habilitado. O perito está sujeito a impedimentos ou a suspeição previsto pelo Código de Processo Civil. O perito assistente não está sujeito a impedimento previsto no Código de Processo Civil, porque não envolve judiciário, e sim somente as partes. Ai, meu Deus. O perito recebe os honorários mediante alvará determinado pela justiça. Então, a gente recebe um alvará onde tem todos os dados do processo e onde tem nossos dados também, e é a justiça que manda pagar. Já o assistente recebe seus honorários diretamente da parte que o indicou no contrato. Por exemplo, o assistente, uma das partes, quer apresentar o seu perito também. Então, ele que paga a parte. O perito, o prazo de entrega dos trabalhos é determinado pelo juiz, né, que eu disse primeiro, há 15 dias, 20 dias, 30 dias, o juiz que vai determinar o prazo. Já o assistente, o prazo de manifestação para opinar sobre o laudo do perito é de 10 dias, normalmente, né? Então, se eu dei o laudo, as partes pegam o processo e uma delas pode analisar o meu laudo. E aqui, como o juiz dá prazo para as partes e 10 dias é o prazo que
o perito assistente tem também para analisar o laudo que o perito o contábil judicial fez. O perito é o profissional de confiança do juiz, tá? Então, por isso que eu disse, ó, se queimar com o juiz, esquece, nunca mais. O assistente é um profissional de confiança da parte. O perito judicial, ele é a pessoa de confiança do juiz. Essas referências do slide foi da minha colega, por isso que eu coloquei também, né? Que ela que fez. Então, eu coloquei ela aqui como uma referência. Agora, aqui que eu vou mostrar para vocês um modelo de orçamento que eu falei para vocês, o que não pode faltar. Então, este daqui é o modelo que eu utilizo. Desde que eu comecei como perito, eu sempre usei esse símbolozinho aqui. Daí, quando a gente usa a impressora colorida, ele fica coloridinho, tá? Se não, mas eu uso preto e branco sempre. No começo eu usava colorido, depois aí eu passei a usar só impressora preto e branco, aí uso colorido, o nome do perito aqui, isso aqui é a capa do processo, a capa do orçamento, tá? E aqui, como vai o nome, o CPF e o CRC, e aqui sempre vai se é orçamento, se é perícia, se é laudo, né? Se é pedidos de documentos, sempre vai no meio essa parte. Aqui, quando eu falei primeiro para vocês, ó, identificar a vara. Primeira vara civil, segunda vara civil da comarca de Vacaria, né? No caso, esse aqui era. O processo, aqui vai o número dele, a ação, que tipo de ação é. O requerente, João, aqui XX. O requerido, que é o réu, no caso, o banco YY, né? Data da entrega do orçamento, coloquei com a data de hoje aqui. Isso aqui é a capa do meu documento que eu vou entregar. Agora, aqui em cima, sempre tem que ter excelentíssimo senhor doutor juiz ou doutora juíza, é obrigatório isso, não tenha código que diga isso, mas é de bom tom, de bom costume, e eles gostam disso, né? Ser chamado de senhor ou senhora, doutor juiz, o nome deles, vara civil da comarca, né, que for. O processo repete de novo o requerente, a requerida. Aqui, quando eu falo de cabeçalho, é como se fosse a nossa introdução. Aqui, fulana de tal, brasileiro, contador, estabelecido na rua tal, na cidade tal, perito judicial nomeado nos autos do processo supramencionado, que eu estou mencionando, vem respeitosamente a Vossa Excelência apresentar o orçamento. E aqui vem. Venho para dizer que aceito o encargo, né, que eu fui indicada, venho a Vossa Excelência para dizer que aceito o encargo e sinto-me honrada pela indicação, considerando-se que o trabalho é extenso, requer leitura detalhada dos autos e é complexo, requer muitos cálculos, conferência dos pagamentos, bem como a análise detalhada do que já havia sido feito efetivamente, e foi impugnado por diversas vezes, né, por outros peritos, então foi impugnado. Aí a gente já sabe que quando é impugnado muitas vezes, então pode cobrar mesmo, porque as pessoas, o processo é muito cheio de detalhes, né, então eles estão sempre impugnando, 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 a gente cobra bem, que daí eles dão uma paradinha. Assim, o valor necessário será. Aí eu gosto de colocar o valor, e aí aqui, equivalente a salários mínimos nacional na época do pagamento. Porque se eu colocar um valor fechado aqui, por exemplo, R$ 500, se demorar 2 anos, 3 anos para te pagar, então não dá. Então eu sempre faço o valor e coloco o equivalente a salários mínimos, né, na época do pagamento. É necessário liberar 50% do valor para cobrir custos iniciais. Então, eu já coloquei aqui, ó. Então, se eles concordarem, o juiz já manda colocar 50% na minha conta para cobrir custos adicionais. O valor dessa proposta não cobre quesitos suplementares.
Caso as partes apresentarem quesitos suplementares, o valor dos honorários supramencionados aqui de cima ficará acrescido de 30%. Ok, então já coloquei 30% desse valor. Claro que daí, quando se demorar tempo, vai ser 30% daquele valor do salário atual. Nesses termos, pede deferimento. Esta perita coloca-se à disposição do doutor juiz e ambas as partes litigantes para dirimir eventuais questionamentos. Vacaria, 26 de março, né? Repete aqui de novo, e os dados. Pronto. Duas vias, uma você protocola no fórum e a outra você guarda para ti, que é a prova de que efetivamente você fez todos os procedimentos. Tá? Era o que tínhamos para hoje, meus caros. E no dia 9, deixa eu ver, dia 9, então nós teremos uma palestra com um perito, uma perita, né? Que eu contratei, que eles fazem parte de um grupo, numa empresa, sem custo para vocês. Amanhã o link vai estar disponível na sala de aula virtual e o material também, eu passei um material para vocês hoje de tarde, complementar, que foi também uma apresentação que eu achei bastante interessante, está disponibilizado para vocês. Correto, gurizada? Então, espero vocês na semana que vem e tenham todos uma boa semana.